para discutir a influência de dois fatos na sua vida. Uma, o contato com o seu tio, Evandro Lins, sua experiência no Supremo Tribunal Federal, e o outro traço importante na sua formação é o vínculo com o pensamento de Celso Furtado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses dois fatos. A ligação familiar e profissional com o Evandro Lins, o contato com o Supremo, a jurisprudência, o Law in Action, não apenas o Law in Books, e também o contato com o pensamento de Celso Furtado, um pensador tão importante na segunda metade dos anos 50. Na minha atividade no Supremo Tribunal Federal, eu era secretário jurídico. Naquela época havia essa função do Supremo Tribunal Federal. Eu era secretário jurídico do meu tio, Evandro Lins e Silva. O Supremo me abriu os olhos para o bem e para o mal, porque eu pude perceber uma coisa que fora da convivência diuturna com o Supremo Tribunal Federal, é impossível a gente perceber certos defeitos escondidos no tribunal. Mas, ao mesmo tempo, eu admirei o desempenho de certos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu sempre admirei Vitor Nunes Leal. E é preciso não esquecer que Vitor Nunes Leal foi designado para o Supremo por um governo contrário ao regime militar. E justamente essa ligação do Supremo, embora não tivesse durado muito, com o governo Juscelino Kubitschek, foi muito importante, porque a partir daí há uma ligação desses dois assuntos. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir, por exemplo, as citações de Celso Furtado digamos assim, no corpo de um acórdão, quando se tratava de julgar desenvolvimento. Antes de Vitor Nunes Leal, no Supremo, ninguém falava em desenvolvimento. Isso era uma coisa fora de moda para eles. Ou pelo menos não tinha entrado ainda na moda. Então, eu também, nessa época, fiz questão de mostrar a importância que nós estávamos vivendo naquela época, porque foi realmente uma mudança profunda no entendimento que os juízes da Suprema Corte no Brasil passaram a ter daquele momento de mudança da economia brasileira, de uma economia privatista e essencialmente capitalista, para uma economia voltada para o bem-estar das classes mais pobres. Como o senhor compara o Supremo daquela época com o Supremo de hoje? Bom, eu devo dizer que há vários anos
ou há muitos anos, que eu não tenho mais atuado como advogado. E na minha condição agora de simples jurista, eu não advogo mais, eu não posso dizer como é que está o Supremo hoje. O que eu posso dizer é que há ainda no Supremo um ministro contra o qual eu me voltei e fui até publicamente adversário, o agressor desse ministro, que hoje ele mudou muito, mas naquela época ele defendia de braços abertos o regime militar. Agora o nome dele é que é difícil. É os que foi presidente do Supremo e é o decano do Supremo. Ele deve estar se aproximando da aposentadoria compulsória. Professor, há um famoso episódio que o senhor protagonizou no Supremo sobre a lei de anistia. E o senhor pregava na época que fosse declarada inconstitucional a lei de anistia. Como foi essa experiência? Olha, naquela época o Supremo não era uníssono. Havia dois ministros, Vitor Nunes Leal agora me lembrei do nome daquele ministro que eu combati, era o Gilmar. E havia um outro, além do Vitor Nunes Leal, um outro ministro que até hoje ele me dá notícias do que ele faz e que eu sempre prezo muito. Mas o mal da velhice, eu repito, é a perda de memória. É impressionante, sobretudo porque é a perda de memória, por exemplo, de nomes. Professor, passado tanto tempo, o pensamento de Celso Furtado, que influenciou gerações no Brasil, toda a segunda metade do século XX, continua atual? Não. Ninguém mais sabe quem foi Celso Furtado. Enfim, é a mudança, ou uma mentalidade social, uma cultura social, sobretudo no Brasil, ela dura muito pouco, né? Ela é logo abandonada em proveito de outra cultura. Essa ideia do desenvolvimento, defendida por Celso Furtado, exato, da distribuição de renda, o senhor pensa que sejam ainda conceitos importantes? Você continua ligado à Faculdade de Direito de São Paulo? Sim. Então, procure saber dos alunos se eles conhecem Celso Furtado. Professor, o que o levou a preparar um projeto de Constituição para o Brasil? Porque na época eu era otimista em relação ao futuro político do Brasil. Eu tinha ainda muita esperança de que
o regime empresarial militar e todos os seus malefícios iriam ser abandonados e nós entraríamos numa nova fase brilhante para o povo brasileiro. E aquilo me ocorreu porque eu achava o que era, sem dúvida, um desmedido orgulho da minha parte. Eu achava que podia influenciar politicamente, apresentando um anteprojeto de Constituição, porque é na Constituição que se encontra o fundamento jurídico de todos os direitos humanos. E a Constituição de 88, ela foi realmente uma verdadeira revolução sob o aspecto de direitos humanos. Então, eu acho que é isso que me levou a fazer o anteprojeto. Agora, você sabe perfeitamente que ninguém mais sabe que eu fiz um anteprojeto. E eu próprio, há pouco tempo, fiquei um pouco surpreso de constatar que eu ainda tinha nos meus guardados esse anteprojeto. O senhor não me lembra que na época o senhor foi acusado de corporativista? As ideias defendidas naquela época no anteprojeto de Constituição são válidas ainda hoje? Mas aí eu não levava mais a sério, porque já era professor titular, então se eles quisessem me tirar da minha atividade docente, eles poderiam fazer, mas com um grande prejuízo para eles próprios. E para você ter uma ideia de como eu desconhecia a realidade brasileira, esse meu anteprojeto, acho que nunca teve uma difusão, até mesmo em Brasília, e eu logo percebi que era preciso abandonar isso aí. E fiquei muito contente com a Constituição de 88. Foi realmente um avanço na nosso ambiente político e humanista. Professor, a criação da Escola de Governo de São Paulo foi um projeto visionário. Foi. Do qual o senhor participou diretamente. Pois é. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Eu não sei qual foi a origem dessa ideia na minha cabeça, mas tenho a impressão de que foi o fato de eu ter a informação de que nos Estados Unidos havia uma tendência em algumas universidades para criar um tipo de doutrina que fosse palatável e pudesse ser aplicada no terreno político. Isso aqui me deixou entusiasmado. Mas quando eu comecei a faculdade de Direito, aliás, quando comecei a defender a escola de governo, eu tive um apoio muito reduzido do meio doutrinário. E quem me apoiou muito foi a professora Maria Vitória Benevides, porque ela já era professora titular da Faculdade de Educação e sempre lecionou
ciência política. Enfim, a Faculdade de Direito aceitou com muitos percalços, né, que se pudesse transferir ou avançar no campo do ensino jurídico para esse caminho, ou seja, a política governamental. Professor, já no Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, o senhor escreveu o livro Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Qual a importância desse livro na sua trajetória intelectual? Olha, eu não sei a importância disso, porque quem me fez descobrir essa importância não fui eu, foi, enfim, o sucesso dessa doutrina. E eu devo dizer que isso, depois me disseram, mudou muito o ensino jurídico em várias faculdades do Brasil. E é um livro, é o meu livro que teve maior número de reedições. Eu já nem sei mais, parece que é 20ª ou 22ª edição. E isso porque eu também achava importante fazer com que a própria doutrina dos direitos humanos evoluísse. Não se trata apenas de um trabalho teórico, trata-se de um trabalho de auxílio para a organização de um corpo político voltado a justamente defender a dignidade fundamental da pessoa humana. O senhor refletiu também sobre a conexão entre direito, religião, capitalismo? Como é que nós podemos pensar essas questões no mundo atual? Eu não sei, eu devo dizer a você que eu deixei de ser aquele católico fervoroso que eu fui durante muitos anos. Hoje eu tenho justamente a concepção profunda de que o aspecto mais importante das religiões é a ética. E é por isso que as 3 religiões monoteístas, que são as 3 religiões de maior difusão na humanidade, têm um conjunto de doutrina muito ligado à pessoa humana. Eu devo dizer que, na minha concepção, os grandes, digamos assim, os grandes heróis das religiões, herói no sentido antigo, né? São profundamente éticos. E não existe, no meu entender, na história do mundo, na história do ser humano,
que eu diria, nenhum pregador mais de maior elevação no que diz respeito à ética do que Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi realmente uma revolução. Na época em que Jesus Cristo saiu, digamos assim, da Palestina, a pessoa, enfim, a imagem de Jesus Cristo, saiu da Palestina e se transformou num herói mundial, isso foi no século III da atualidade. E justamente essa, digamos assim, a propulsão das ideias cristãs foi algo inimaginável na época. Por isso é que eu chamo de revolução. Porque dominava, na época, o Império Romano. É claro que o cristianismo, só muito depois, é que passou a ser difundido no Oriente. Mas, durante todo o período do Império Romano, não digo durante todo o período, mas os últimos séculos do Império Romano corresponderam a uma mudança fundamental na ética. O cristianismo é a religião dos pobres. Você imagina, hoje, como o cristianismo foi cada vez mais influenciado pelo capitalismo, hoje dizer que Jesus Cristo é o Deus dos pobres é uma aberração. Mas isso foi, na época, uma grande revolução, porque a elite política, que era a elite romana, tinha o maior desprezo pelo pobre. E como é que o humilde, aquele que morava na rua, na época não existia, mas era semelhante aos que hoje moram na rua, como é que isso era visto pela elite? Com o maior desprezo, muito maior do que atualmente. Isto também graças ao cristianismo.